Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Mais uma edição do Capixabices Podcast e hoje com a campeã do grupo de acesso do Carnaval Capixaba, a Chegou o que Faltava. Estamos aqui com o presidente Rafael Cavalieri, diretor de Carnaval Jimmy Oliveira e o carnavalesco Marcelo Braga. Então os três estão aqui, vamos começar primeiro com o presidente, para ele falar um pouco do pré-carnaval da Chegou, depois a gente vai inserir tudo o que aconteceu no período carnavalesco de 2022, daí Chegou o que Faltava. Agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui. Foi um carnaval com muita dificuldade. Por mais lindo que a escola tenha passado, tenha demonstrado na avenida, que a gente teve que desdobrar e arrumar uma maneira que as escolas saíssem de forma mais perfeita possível para a avenida, até para tentar, numa tentativa de vender o carnaval para o próximo ano. A gente investiu bastante, mas dentro do lixo ao luxo. Lixo, quando eu digo, é reaproveitamento de materiais, até onde foi possível reaproveitar de uma maneira sustentável, de uma maneira bacana. E tá aí. Graças a Deus, graças ao Papai do Céu, a gente foi abençoado com o título. Fomos consagrados campeões e o ano que vem, especial. É isso aí. Quando você assume, Chegou a responsabilidade de ser o presidente Rafael Cavalieri na escola. Como é que você encarou esse desafio e desde quando você chegou, o quão a escola tem a sua cara a partir daquele momento? Nosso trabalho na Chegou iniciou com Ferreira Neto, né? Na realidade, a Nega, Nizete Marques, que é a Nega, ela foi até minha casa porque eu sou nascido e criado em Goiabeiras. Então, eu sou cria de lá, tenho muito orgulho das minhas raízes, tenho muito orgulho de Goiabeiras, tanto que eu defendo Goiabeiras o máximo que eu posso. A gente iniciou no Ferreira Neto, que eu falo que foi a aprendizagem, né? Porque eu falo que meu carnaval iniciou, minha paixão pelo carnaval começou na Novo Império. Então, Tim era presidente, foi em 2000, se eu não me engano. De lá para cá tem muito tempo, né? A escola estava enrolando o pavilhão, onde a gente, com uma enorme dificuldade, a gente conseguiu colocar aquele carnaval numa quinta. A gente conseguiu colocar o carnaval na rua, homenageando Ferreira Neto. Foi uma aprendizagem, porque assim, foi ali que eu aprendi a dificuldade que era uma quinta-feira, por isso que eu defendo tanto a quinta-feira. A gente não recebeu um tostão, até hoje é assim, as escolas de Vitória, principalmente, elas não recebem verba de quinta-feira, então você tem que fazer todo um desfile com 10, 15 mil reais, só que é um desfile que você precisa colocar na avenida de 100 mil, 200 mil, então é uma dificuldade muito grande, então é por isso a defesa pela quinta-feira, de a gente tentar ajudar, dar o suporte, melhorar o máximo que a gente pode, tentar conseguir recursos para a quinta para poder vender. Porque assim, eu falo da questão de você vender o desfile, você vender o carnaval, porque você consegue trazer apoiadores, patrocinadores, consegue na realidade colocar um espetáculo na avenida, como é São Paulo e Rio de Janeiro, porque eles têm investimentos. A gente não tem tanto investimento. Eu falo que da questão de números, que é muito importante, porque foi divulgado pela Prefeitura de Vitória, ainda tem os números, são números exatos, tá? Isso já foi divulgado em primeira parte e vai ser ainda melhorado, ainda vai ser apresentado o balanço, porque envolve turismo, envolve hotelaria, envolve tudo. Mas a cada R$1 gasto, isso que é muito importante, a cada R$1 gasto, 20 volta para o município de Vitória. Então, esses dados são muito importantes e para mostrar o quanto o carnaval é rentável, não só para o município, porque isso é um investimento, não só para o município, mas para todo o Espírito Santo. Então, meu carnaval iniciou ali na Ferreira Neto, a gente fez um desfile pequeno, mas pelo menos para passar, e foi um aprendizado. Depois disso veio o Caboclo Bernardo, que foi assim, até hoje é lembrado
por muita gente. Depois, Lendário das Águas, Jovelina, ali que eu falo que foi um sonho construído, que foi Pedra Menina, que eu falo que eu agradeço muito ao Papai do Céu, que eu falei que esse ano veio o título tanto para Chegou quanto para Novo Império, porque 2019 eu falo que as duas eram merecedoras, né? Sim. Tanto a Chegou quanto a Novo Império, porque Pedra Menina foi até hoje lembrado e falado que foi um dos melhores desfiles que a Chegou realizou. E Mulheres da Novo Império, que também falam que foi um dos melhores desfiles que a Novo Império realizou. E por isso que eu até falo que foi a dobradinha, né? Das injustiçadas para as campeãs. Que tem as mesmas cores. As mesmas cores. Claro, a Chegou que Faltava é em homenagem ao Novo Império, né? As coisas da Chegou que Faltava. Então, assim, isso é muito legal. Então, assim, meu início na Chegou que Faltava foi lá atrás. Com muita dificuldade. Hoje eu falo que a gente continua na mesma dificuldade, até por causa de planejamento, que eu falo que, assim, por mais que a gente tenha uma administração hoje, não só por mim, mas toda uma executiva, diretores, que não me deixam mentir aqui, meu carnavalesco, meu diretor de carnaval, a gente teve muita dificuldade durante o processo, mas, como eu disse, fomos campeões, mesmo nessa dificuldade. Imagina se a gente consegue todo um apoio, todo um suporte, todo um investimento por trás. Se a gente consegue isso, a gente consegue fazer o mesmo patamar de São Paulo e Rio de Janeiro. O que falta nas escolas de Vitória é investimento. E que, assim, a gente consegue colocar um espetáculo na avenida. A gente consegue fazer rentável os desfiles. É possível, só falta investimento. Uma das grandes críticas de gestões passadas que vieram aqui, todos os representantes que vieram aqui falavam das gestões passadas da Liga. Era justamente esse investimento que, quando vem pouco, e quando vem em cima da hora, em cima de desfile, faltando 1 ou 2 semanas, e isso você já não consegue encontrar mais nada no Rio, mais nada em São Paulo. O preço é o triplo do que você compraria se fosse em julho, de repente, né? Mas esse é o seu primeiro momento ali, chegando no grupo especial. É uma nova realidade, é um mundo um pouco diferente da liga cujo você pertence, mas eu vejo a escola muito bem estruturada para enfrentar esse novo desafio. Quero saber se... Porque essa é a sensação que as pessoas têm ao ver a Chegou desfilando, ver o pré-carnaval de vocês, mas eu quero saber se é real mesmo ou se Então, eu falo que é até uma felicidade muito grande, né? Quando eu entrei na Chegou não tinha nada. Não tinha nada. Não tínhamos instrumentos, não tínhamos máquina de costura, não tínhamos material humano, não tínhamos essa história, não tínhamos o respeito que hoje, até assim, não estou falando que é com a minha presença, mas com toda uma turma atrás. Então são todas essas pessoas malucas que acreditaram no sonho de voltar com a Chegou que Faltava para o grupo especial. A escola realmente foi, acho que não tem outra palavra, foi muito castigada em gestões anteriores. É claro que todos temos dificuldades, mas Chegou merecia mais. Tipo, Goiabeiras merece mais. Então, assim, a gente abraçou amigos, empresários, se juntaram e falaram, poxa, por que não? Vamos tentar, vamos crescer a escola, vamos crescer Goiabeiras. Eu falo, o Jimmy ontem conversando, ele até lembrou, Vitória da Ilha, Vitória é a única escola de Vitória. Eu falo que assim, Goiabeiras ali é muito grande. Se Goiabeiras realmente abraçar da forma como está abraçando, poxa, quando a gente ganhou o título, era um mar de gente. Eu nunca vi tanta gente. Desde a época do showmício, eu nunca vi tanta gente. E isso foi o legal. Tipo assim, cara, levar um pouco de alegria para essas pessoas. Então, assim, como eu disse, a Chegou foi muito castigada em tempos passados. A gente iniciou com nada. Hoje a gente tem instrumentos para bater no sábado, porque hoje, tipo assim, a gente investiu muito em instrumentos. A gente investiu muito em pessoas.
em pessoas que hoje embate no peito com orgulho para dizer que chegou o que faltava. A gente tem harmonia, 99%. Posso falar que 99% são de goiabeiros, são formadores. Tipo assim, a gente conseguiu levar uma boa galera. Hoje eu posso falar que chegou o que faltava, tem chão. Não tínhamos chassis, hoje temos 4 chassis. Então, isso também é legal. Isso é legal de se falar, porque, como eu disse, era uma escola que não tinha nada e hoje temos tudo. Para quem não tinha. Para quem não tinha nada. Exatamente. Então, essa parte é legal, entendeu? E principalmente material humano. Hoje a gente tem pessoas que estão dispostas, porque são voluntários, são dispostas a doarem um pouco do seu tempo para poder ajudar a escola a crescer e fazer bons carnavais, que é isso que é legal. Rafael, uma das características da escola também, além da boa organização, é a vontade que vocês têm de, como posso dizer, de dar oportunidades a novos talentos. A gente vai conversar com o Marcelo daqui a pouco, mas vamos lembrar um pouquinho antes, teve o Jorge Michael e o Wanderson, que foram carnavalescos que começaram a história na Chegou e deram uma nova roupagem à própria escola. Esse desejo de revelar novos talentos vem da própria administração ou foi uma aposta que deu certo? Então, a gente precisa realmente de... Claro que sorte... também, eu acredito que tenha sido sorte, mas também talento. Tipo assim, tem muito mais talento do que sorte. Porque, assim, foram apostas, mas apostas conscientes. Iniciou realmente com o Wanderson, com o Jorge, que fez um som maravilhoso. Tivemos o Lucas, também, puta talento. Hoje está na MUG. Uhum. Até pouco era assistente do Oswaldo, né? E o Marcelo, que já conheço o Marcelo desde Pedra Menina, realmente. Teria que falar, ele vai colocar um pouquinho aqui do carnaval, ele vai explicar, um puta de um talento, é um cara maravilhoso, dispensa comentários. Eu falo que tivemos a sorte e a honra de ter 3 carnavalescos maravilhosos. Falo 3 porque assim, eu falo que o Jorge e o Wanderson se completam, né? Eu falo 3, mas foram 3 períodos da Chegou que realmente assim, deram uma nova cara. Mas assim, a gente fala que é uma turma jovem. A gente participou. A gente, na realidade, estava um bate-papo, um workshop, na realidade, porque assim, a gente sempre realiza encontros com membros da Chegou. Chegou um determinado momento, difícil, foi até comentário do Jimmy, que já reparou a quantidade de jovens que a gente tem aqui na Chegou que faltava? As escolas não possuem isso. Então, assim, eu acredito que esses jovens estão se identificando com alguma coisa que a gente está apresentando. Uhum. Então, isso é legal. Não é só a questão da renovação, não é isso. É a questão de, assim, de a gente estar conseguindo transmitir o que eles pensam. É porque renovação toda a escola passa, mas Exatamente. alguma coisa chegou a estar se destacando para cima das outras que está atraindo esses olhares. E o mais engraçado é que isso eu ouvi até do Robertinho, que eu falo que é um presidente que eu falo que eu coloco como referência, né, no carnaval. Por tudo que ele construiu, por tudo que ele representa no carnaval. Tenho uma admiração, um respeito muito grande por ele, e isso eu falo para ele. A gente se espelha muito na MUG. Não vou mentir, a gente se espelha muito não só porque pelos carnavais que eles apresentam, mas por causa do espetáculo, porque eles realmente fazem um show. E eu falei, cara, eu quero um dia dar esse show na Avenida. Tipo assim, a gente não conseguiu dar o show esse ano, mas a gente conseguiu fazer um quase perfeito. Tivemos muitos 10, semelhante a 2019. E ele me falou uma coisa em 2019, que ele falou que foi muito, muito importante. Ele falou, Rafael, vocês não conquistaram o título em 2019, mas vocês conquistaram o respeito do folião, o respeito do carnaval. Porque hoje, se tem um injustiçado, se tem uma pessoa que todo folião vai ficar aguardando, é a Chegou que faltava. Uhum. Então, ele falou, se hoje todo mundo normalmente tem 1, 2 escolas para quem torce, então você vai torcer sempre para aquela
tua escola de coração e vão torcer para chegar o que faltava. Porque a gente foi repetidamente, tipo assim, nos últimos 3, 4 anos, a gente sempre acontecia alguma coisa com a Chegou. Tipo assim, a gente conseguiu apresentar um excelente desfile, um excelente carnaval, mas algo acontecia e a gente não conseguiu o título. Então era assim, a questão de décimos. Mas a gente conseguia levar um bom produto para o desfile, um bom produto para o carnaval. Infelizmente, não vieram os títulos. Mas, como eu disse, te agradeci que esse ano veio o tão sonhado títulos, estamos no especial, estamos já trabalhando muito pesado para esse ano. Justamente entrando nesse quesito agora, vocês têm os chassis, vocês têm o que é necessário, mas querendo ou não, para apresentar um desfile de grupo especial, vocês vão precisar crescer, digo, não só em contingente, mas em alegoria, em fantasia, a bateria, de repente, mais integrantes de ritmista. Então, já não dá, vocês não vão ter tempo de descansar, realmente. O que eu falo é que, assim, a gente conseguiu, depois do desfile, trabalhar os quesitos, né? E logo após o desfile, a gente já começou a planejar. E eu acho que essa parte é muito importante. A gente tem que agradecer ao nosso mestre de bateria, que deu uma excelente ideia e principalmente sem custo para a escola, que foi a oficina de ritmistas. Tá funcionando de segunda a sábado, todos os dias, praticamente. Só domingo realmente para descansar. E a gente está fazendo itinerante, para tentar pegar o maior número de jovens, ela de 7 até maiores idades. E a gente está tendo uma aceitação muito grande de goiabeiros e os comerciantes estão ajudando a colocar a escolinha de ritmista. Então a gente está recebendo muitas crianças interessadas. É claro que isso também é graças ao título, porque não só por causa da representação, mas por causa da imagem que a Chegou conseguiu levar nesses últimos anos, mas esse título é tão importante que conseguiu trazer esses jovens para dentro da Chegou. Então a gente está, na realidade, aproveitando esse momento e a gente não está parando. Que é normal de toda a escola aproveitar o momento, não é uma exclusividade que a Chegou tá querendo se achar mais que outra. Toda escola tem que aproveitar esse momento, seja cobrar um cachê mais alto para um casamento, seja aproveitar que está tendo mais curtidas no Instagram, Facebook, mas tem que aproveitar, porque é o momento da escola. Exatamente. E assim, com todo respeito, a gente está devagarinho, mas a gente começou já a trabalhar exatamente nessas questões. Tipo, poxa, eventos, realmente vamos realizar, vamos levar a turma, mas realmente, preços diferentes. Não, mas para ser investido na própria escola. Como eu disse, a escolinha de ritmistas era um sonho que a gente tinha, a gente conseguiu realizar nesse último ano agora. Estamos dando continuidade, não paramos. Poxa, hoje, até atrasei um pouco aqui, eu passei por lá, 30 crianças. Eu falei, cara, é um sonho de uma agremiação. Poxa, principalmente 30 crianças do bairro. Que isso é legal, cara. Então, assim, é um sonho. Está cumprindo realmente o papel como escola. Exatamente. Que é agregar, que é social. Esse é o lado importante. E até se me permite fazer um comentário. À vontade. O trabalho das escolas nos últimos anos, principalmente nesse ano de pandemia, foi muito duro, foi muito difícil. Mas é importante destacar que as escolas, elas deram uma enorme contribuição à população, principalmente de Vitória. Mas eu digo do estado. Foram mais de 500 mil máscaras confeccionadas pelas escolas de samba. Foram doadas. Só chegou o que faltava, distribuiu mais de 2.000 cestas básicas, principalmente para a comunidade de goiabeiros. A gente conseguiu realizar trabalhos com várias igrejas, com várias instituições. Então, assim, é importante destacar que até quem não gosta de carnaval recebeu a ajuda do carnaval. Então, assim, eu falo que o trabalho social desenvolvido nos últimos 2 anos, principalmente nessa questão da pandemia tão delicada, o trabalho das escolas de samba que desenvolveram social foi muito importante. E isso não está sendo deixado de lado. É
claro, estamos já na reta final da pandemia, mas não está sendo deixado de lado, está sendo planejado, e todas as escolas já têm feito esses trabalhos sociais até pós-carnaval. A gente teve agora um encontro, já mesmo que virtual, entre as escolas, já planejando essa questão do social. Então, assim, isso é muito legal. Após o desfile, tivemos a doação de, se eu não me engano, acho que foram 5 toneladas De alimento. de alimentos. Que foi a meia solidária. Meia solidária. Então, assim, isso é legal, é importante destacar essa parte, porque esse é o trabalho da agremiação. Não é só a questão do desfile. O desfile é lindo, é maravilhoso, é a cultura. Só que existe esse trabalho social, então isso tem que ser falado também. Uhum. E entrando no assunto da pandemia, a Xingu foi mais uma escola que também sofreu muito com as baixas, com as mortes. E eu não lembro se foi o Thiago Bandeira ou se foi o Arthur, que usou justamente a frase que você acabou de usar, que as escolas ajudaram até quem atira pedra nelas. Exato. Mostrando que a gente está preocupado com quem mora ao redor, quem não está comendo na comunidade. Porque uma escola de samba, ela representa aquela localização ali, né? Então, independente se a pessoa é evangélica, gosta do samba, gosta do batuque, ela vai ser ajudada. Exato. Então, exaltar ao máximo o que as escolas fizeram na pandemia, porque foi um momento muito difícil para todas, Sim. porque muitas se sustentavam com alguns eventos de meio de ano que a gente conseguia fazer, mas que não puderam fazer, mas que não deixaram de dar cesta básica, de fazer máscara naquele primeiro boom, né, que foi quando as escolas se uniram. Então, parabenizar todas as administrações nesse momento aí. É um trabalho coletivo. Então, assim, já se inicia pelos comerciantes que doaram os tecidos, pela Prefeitura de Vitória, que apoiou o projeto, pela Liga, que realizou uma excelente administração, e principalmente pelas escolas e os voluntários que foram lá para confeccionar, porque as costureiras, a maioria voluntárias, foram para dentro dos seus barracões confeccionar as máscaras que foram doadas. Então, assim, foram 500 mil máscaras, superior a isso, 500 mil máscaras distribuídas para toda a população de Vitória, boa parte da população de Vitória, né? E do Estado. Então, assim, isso é importante. Além da questão higiênica também, material de higiene, alimentos, roupas, agasalhos. A gente, quando aconteceu aquela questão da enchente Colatina, a gente foi para lá, ajudou, deu suporte, a gente arrecadou alimentos. Então, é esse trabalho social. A gente, na realidade, chegou. Hoje ela, infelizmente, por causa da falta de sede, hoje a gente está dentro da Associação de Moradores de Maria Ortiz. Porra, chegou, foi para dentro. Conseguiu reformar a Associação de Moradores sem recurso público. A gente pedindo, empresário por empresário, amigo por amigo, vamos fazer rifa, vamos fazer doação. Conseguimos lá. Hoje eu posso dizer que, claro, tem doidos, né, no carnaval, tem doidos em Goiabeiras. Conseguimos fazer uma reforma, uma puta, desculpa a palavra, mas uma puta de uma reforma na Associação de Moradores. Temos hoje salas com ar-condicionado, desenvolvendo hoje projetos como balé, forró, zumba, capoeira, jiu-jitsu, judô. Olha a quantidade de gente que a gente movimenta dentro da Associação de Moradores. Imagina se a gente tivesse o nosso espaço. Como isso não seria importante, não só para a comunidade, mas para formar cidadãos. Então, assim, eu falo, poxa, eu saí de projeto social, eu sei o quanto é importante o projeto social na vida das pessoas. Então, assim, poxa, você dá uma oportunidade ao jovem é muito legal. Cara, eu falo que, assim, só para quem está nesse meio, não falo do meio do carnaval, mas no meio social, sabe o quanto é importante você levar o social ao jovem, né? Então, assim, eu falo que estou tentando ganhar meu lugar no céu não, tá? Estou tentando ganhar meu lugar no céu não, mas estou tentando retribuir um pouquinho do que fizeram por mim lá atrás. Uhum. É a questão de não ter barracão próprio. É um problema que atinge várias escolas. Novo Império, Piedade, Chegou, que agora está no grupo especial.
como fazer para manter o nível do carnaval e agora tendo que subir um pouco mais por ser grupo especial, sem ter barracão próprio? É até um assunto delicado, né? Porque a gente foi agraciado com espaço. Só que diante da dificuldade do bairro, foi feito um chamamento público. Acho que é até indelicado falar isso, mas foi feito um chamamento público e foi questionado a escola. A gente tinha duas opções. Ou construir uma quadra da escola, que a gente brigou durante 4 anos, brigamos com a União, conseguimos aprovar o espaço, porque o terreno não era da União. Só que a União teria que Similar repassar... à briga que a Novo Império está enfrentando. Semelhante. Só que, na realidade, a nossa área lá era uma área abandonada. Então, a gente conseguiu essa área junto à União. Só que o trâmite, a União repassa à prefeitura, a prefeitura faz uma concessão para a escola de samba. E a escola de samba constrói sua quadra. No meu caso, no nosso caso, seria isso. Só que, diante da dificuldade e do crescimento de Goiabeiras, foi avaliado que naquele local onde seria construída a quadra, seria interessante construir uma creche. Eu vou contra uma construção de uma creche? Não tem como. Não tem como. Eu falo que daí, assim, eu falo que foi muito triste. É claro, poxa, perdemos nosso espaço, ficamos 4, 5 anos brigando por aquele espaço. Quando realmente a gente conseguiu, a gente perdeu. Mas perdemos, poxa, vai ser construindo uma creche. Então, isso é legal. Tipo assim, eu falo que aquela creche lá vai ter uma participaçãozinha da Chegou. Pode ser pequena, não vai ser construída pela Chegou. Mas foi graças a gente ter corrido atrás, ter lutado tanto por aquele espaço, que hoje vai ser construída a creche. Então, assim, é claro, fiquei muito triste. Não vou mentir, fiquei triste. Mas a Prefeitura de Vitória, até diante desse cenário, a Prefeitura de Vitória me fez uma promessa. Nosso prefeito, Lourenço Pasolini. Olha pra esse aqui, ó. Tenho certeza. Nosso prefeito, Lourenço Pasolini, meu vereador de Vitória, Deninho Silva, me fez essa promessa, hein? Me fez essa promessa. Não pode quebrar a promessa, não, tá? Tá gravado, hein? Tá gravado, Estávamos na reunião até quando eles falaram sobre a questão da construção da creche. Então, eles falaram da dificuldade, até por questão de espaço, principalmente naquela região. E eles falaram, olha, mas a gente vai ajudar. A gente vai procurar uma área. Então, hoje a gente tem realizado alguns estudos, até mesmo dentro de Goiabeiras, para a gente conseguir construir a tão sonhada quadra da Chegou. É claro que, assim, é importante destacar que, tipo assim, não vai ser só o espaço da Chegou. A maioria das quadras hoje, que são poucas dentro do Carnaval de Vitória, essas quadras são quadras multiusos. Então, assim, é importante destacar também que não é só samba. A gente utiliza para projetos sociais, a gente desenvolve a cultura, a gente desenvolve outros ofícios, seja adereços, seja confecção de fantasia, seja a prática de esportes. Então, assim, é importante, é muito importante que cada escola tenha o seu espaço, até para tentar diminuir o custo que eles tanto brigam, que é a questão do custo do investimento no desfile, o custo do investimento no carnaval. Então, essas quadras são importantes para desenvolver o social, desenvolver a cultura, mas desenvolver também a escola. Infelizmente, a Chegou não tem o espaço, e isso prejudica muito para uma escola que está subindo agora para o grupo especial. Mas eu vou fazer o quê? É brigar, é lutar, é tentar fazer o nosso melhor. Antes a gente começar a gravar, no nosso bate-papo, você estava mencionando sobre a quantidade de lixo que vai para o lixo, né, que as escolas poderiam economizar se tivessem todas um galpão próprio, um galpão único, para que todas colocassem as coisas após desfile. Eu falo que, até comentando, né, fiquei muito triste hoje que eu vi uma caçamba, literalmente uma caçamba, aqueles do Papitulho, saindo de ferro. É muito triste. Você vê, tipo assim, até por cuidar dos números durante o desfile, porque é investimento, a maioria das vezes não sai da escola exatamente porque o recurso às vezes demora um pouquinho, ou a gente está com uma ou outra pendência, que daí, mas o investimento é muito alto. Então, a gente, para apresentar esse espetáculo, investe muito, principalmente na questão do ferro. E o ferro realmente estava muito alto.
Então, hoje você vê uma caçamba de ferro saindo ali, cara, dá uma dor no peito. E, poxa, eu fico tão triste porque, assim, são escolas, exatamente aquelas escolas que não têm o seu espaço para guardar o seu material. E é isso muito triste. Então, assim, e as escolas que estavam ali eram escolas de grupo especial. E você sabe que você já começa, já inicia um projeto no prejuízo, atrás das outras que têm esse espaço. Mérito delas, né? Sim. Que conseguiram espaço. Sim, com mas certeza. é muito triste. Presidente, mais uma vez agradecer sua presença aqui. Falei que a gente traria a escola campeã e realmente trouxe. E não foi difícil para marcar com você. No dia que eu mandei o áudio, você confirmou que viria e traria o pessoal. Mas eu acho que o povo também quer conversar com o Marcelo e com o Dinho para saber como foi a produção em si, mão na massa do carnaval. Então, te agradecer, parabenizar, falar que o canal está sempre de portas abertas para todas as escolas do grupo. Novamente agradecer o convite. Pra gente aqui é uma honra, principalmente, como você disse, receber a campeã, e isso é muito legal. A gente espera outros convites. É claro que chegou aqui, a gente está sempre abertos. Os conselhos, principalmente palavra amiga, o respeito e o carinho que você tem com a gente. Então, assim, agradecer novamente o convite e dizer que para você que está acompanhando, chegou o que faltava, seguir a gente lá nas páginas, poder acompanhar nosso trabalho, poder se juntar, chegou, principalmente agora, nesse tempo, no grupo especial, a gente vai precisar cada vez mais de voluntários, a gente vai precisar de ajuda. Então, você que está assistindo a gente aí é muito bem-vindo para fazer parte dessa família Chegou o que Faltava. Então, pessoal, continuando o nosso bate-papo com a Chegou o que Faltava, campeã do grupo de acesso 2022, está aqui ao meu lado o carnavalesco Marcelo Braga e o diretor de carnaval, Jimmy de Oliveira. Vou começar primeiro com o Marcelo, que ele se apresenta, por favor, pro pessoal. Muita gente ainda não te conhece. Acho que esse é o seu momento aqui de fazer o povo de Capixaba te conhecer. Claro, eu sou Marcelo Braga, tenho 32 anos, eu sou ator, publicitário, fotógrafo, desenhista, figurinista, sou artista, multitarefas. E esse ano eu assumi esse compromisso como carnavalesco, né? Chegou a faltar pela primeira vez. Já tive uma experiência na São Torquato também, mas era uma comissão de carnaval, então tinha uma equipe junto. Mas é a primeira vez como carnavalesco e que eu pude dar esse show junto com essa equipe maravilhosa. Aproveitando, falar um pouquinho, começando da sua história e chegando no desfile da Chegou. Para um primeiro desfile que você assina sozinho, eu acho que esteticamente ele foi muito bom. Eu falo como... eu não pude assistir presencialmente, porque eu estava no barracão da minha escola, no Novo Império, vizinho de vocês ali, no barracão pesado. Mas pela TV a gente percebe que tem uma paleta muito bem pensada, uma estética muito bem colocada, e o seu nome a gente já consegue perceber que essa é a sua estética. Então, para um primeiro carnaval, avalio positivamente. Gratidão. Esse eu acho que é uma característica muito minha. Eu tenho uma questão muito com relação à estética, até por conta do meu trabalho até como publicitário. Então, a minha área de atuação é a direção de arte. Então, eu vejo as coisas meio fotograficamente. Então, as coisas visualmente têm que funcionar primeiro, para depois elas serem funcionais. Então, a estética funciona para depois eu ver como vão ser funcionais. Então, a fotografia, então, ela sendo funcional para mim, então eu vou partindo para as outras questões técnicas. Mas, além da questão fotográfica, eu tenho uma outra responsabilida Chegou que faltava, como o Rafael bem disse também, eu já fiz parte da comissão de frente da escola, então eu já sabia como é que funciona a escola também. Eu sei que é uma associação cultural, eu sou ator, então eu tenho uma responsabilidade com a cultura, e carnaval é uma cultura popular. Então, para mim, a avenida, ela é um teatro de arena. Então, eu tenho uma responsabilidade com cultura em levar um espetáculo para as pessoas. Então, não é somente pensar na fotografia, não é somente pensar no que é funcional, mas levar para as pessoas um espetáculo. Não somente para quem está pagando o ingresso, que está ali na avenida, está ali na arquibancada, esperando para poder ver o que vai passar, mas para também quem está pagando para poder assistir na televisão, nas transmissões. Então, eu tinha uma responsabilidade, ainda tenho uma responsabilidade, de mostrar para as pessoas um espetáculo. Então, tudo que foi planejado, e foi uma ideia que foi comprada por toda a equipe, tanto o presidente quanto o time, também com o diretor de carnaval, era de mostrar um espetáculo na avenida. E esse espetáculo, um espetáculo 360, foi um espetáculo que foi inovador. A gente não tinha tanto recurso, foi todo um trabalho realmente muito complexo, como o Rafael já bem disse. Então, a gente usar a criatividade para conseguir fazer isso. Então,
tudo que foi feito foi realmente um trabalho que eu costumo fazer comigo, porque a cultura ela é feita com muita dificuldade, infelizmente, no nosso estado. E eu quis trazer isso também no nosso desfile. Falei assim, a gente faz arte com o que a gente tem, a gente faz arte com amor, porque é isso que a escola emprega. Com amor a gente consegue fazer qualquer coisa. Bacana. Jimmy, como a gente é vizinho ali de Barracão, eu reparei o processo de criação de vocês ali. Vocês conseguiram terminar o carnaval com bastante antecedência. E isso é muito do planejamento que o presidente passa para a direção de carnaval sob sua coordenação. Então acho que isso é muito mérito seu, daquele trabalho estar bem adiantado. Eu percebi que você montou uma equipe de pessoas muito boas. Por exemplo, Jacaré, que é acho que todo mundo de Vitória e do Espírito Santo sabe o quão bom aderecista ele é. E isso facilita ainda mais o seu trabalho. Queria saber como é que foi essa coordenação ali no Barracão e como é gerir essas pessoas, porque gerir pessoas é muito difícil. É verdade. A questão de iniciar, de pensar em iniciar primeiro e terminar primeiro, foi dentro de uma coletividade. Conversamos com o presidente, né, e eu passei, após sentarmos e discutirmos o enredo, sentei com o presidente e aí passei para ele a necessidade de iniciarmos, até mesmo naquela situação de se terá carnaval ou não, né? E aí o desfile ele ficou um pouco prejudicado. Então, nós optamos em sentar, rever todo o projeto e discutir se manteríamos o mesmo enredo ou não. Foi decidido que manteria-se o mesmo enredo. Daí começamos a trabalhar, não paramos. E aí veio esse projeto, praticamente ele iniciou no final de 2020, né, no término do último desfile, e fomos amadurecendo, montamos as equipes, tá? Buscamos todo tipo de material que nós tínhamos guardado, fizemos uma pré-seleção, e aí, como ele disse aqui com grande êxito e louvor, lixo, mas é um lixo aproveitável e reaproveitável. E aí começamos a separar o que poderíamos estar inserindo dentro do nosso enredo, conversando com o nosso carnavalesco, e foi decidido que 99% seria utilizado. E levamos todo esse material lá para o Barracão Pesado. Nós fomos os primeiros a ingressar dentro do Barracão Pesado com os carros alegóricos, com os chassis tudo no ferro. E aí, enquanto as outras escolas estavam paradas, começamos a trabalhar, a fazer a limpeza dos carros, a cortar a ferragem, a começar a remodular os carros. E aí, o que foi primordial e fundamental para aquele trabalho ser concluído e executado com êxito foi a contratação dessa equipe. Eu denomino o Jacaré como um artista plástico, porque aquele cara ele tem uma mente surreal. E eu vejo que poucos aqui, né, no Carnaval Capixaba, tem o potencial desse conhecimento dele. Conhecem ele, adquirem a mão de obra dele, mas eu acredito que não conseguem todos extrair o melhor dele. E olha que nós não extraímos ainda o melhor dele. Ele tem muito, mas muito mais ainda a desenvolver. Na parte da ferragem de solda, o Tim Santos é um cara que tem uma coordenação muito boa, ele tem uma autonomia dentro do Barracão Pesado, é um cara que sabe ouvir, trazer para ele todas as ideias que nós sempre sentávamos e discutimos na coletividade, né? Foi um trabalho em equipe, e ele, no olhar dele de ferreiro, como se chama dentro do carnaval, né? Não é nem serralheiro, é ferreiro, né? Ele começou a ver as possibilidades. E aí nós tínhamos, na época conversei com o presidente, falei, os nossos chassis são pequenos, precisamos aparentar e fazer a escola crescer para esse desfile, para este projeto. E começamos a montar os chassis. Aumentamos eles na proporção próxima aos dos desfiles das escolas dos grupos especiais, e no final de toda a montagem da ferragem, nós começamos a fazer o adereçamento. E aí entrou uma nova equipe, para agregar a equipe do Barracão Pesado, Tim e Jacaré, que foi o Willis, né? Talvez eu até esqueça alguns nomes aqui. O Willis, o Matheus Oliveira, falando aqui, o Matheus, a Sandrinha, a Paty, que é a Patrícia, lá da Lagoano. Nós conseguimos o Robinho, que é o Robson francês,
nós conseguimos montar uma equipe excelente de aderecistas. E eu falo para você, excelente mesmo, porque eles viam os mínimos detalhes e eles não deixaram, inclusive, mostra viva aí, são nossos desfiles. O Marcelo Braga disse que o desfile foi em 360. Eu falo já que baixou o espírito da Rosa Magalhães, que foi em 5D, não foi nem 3D. Você via por cima, frente, lado. O nosso espetáculo ele foi projetado para o público. Então ele foi todo voltado para o público. De qualquer lado você tinha visão de toda a escola. De cima para baixo, lado, embaixo. Tentamos fazer por baixo também, mas... Então, assim, foi um carnaval pensado, projetado e trabalhado detalhadamente ao longo desse todo período. Até chegar, nós estávamos aflitos porque já tínhamos encerrado todo o processo de construção do carnaval e queríamos apresentá-lo. E aí, a reta final, né? Aquela ansiedade de colocar o projeto na avenida. E, após a montagem desse carnaval, nós tivemos outros elementos que favoreceram muito a Chegou que Faltava. Né? Nós conseguimos separar todos os departamentos, dando autonomia, uma supervisão geral, e todos eles conseguiram sanar problemas anteriores que existiam, que prejudicavam, não que prejudicavam, mas que não conseguiam alcançar esse êxito, esse mérito que eles buscavam há tanto tempo. E aí começamos a fazer workshops dentro da própria comunidade, como o presidente bem frisou. 99% da evolução, né, que aqui a gente chamamos de harmonia, mas evolução, e eles são evolução / harmonia, eles fazem também a harmonia, se deixar espaço, não tem canto. Deixando espaço. Então, conseguimos fazer vários workshops com essa turma, eles conseguiram entender o que é o processo de desfile de escola de samba dentro da avenida, e aí eu falo assim que quando a gente coloca a mulher na frente, o negócio sai um pouco mais bem feito. E dentro dessa comissão de harmonia tem a Fernanda Bulhões, tá? Que é a mãe do Júnior, que é diretor de harmonia, e o Leonardo Cavalieri. Os três na comissão, eles conseguiram executar um belíssimo trabalho para que a Chegou o que Faltava tivesse uma evolução perfeita. E aí, todo aquele grupo da evolução, que eu não vou conseguir falar o nome de todos. Fala a equipe, para a gente não esquecer de ninguém. Através da comissão, que é o Júnior, a Fernanda, o Léo, agradecer a toda essa equipe da evolução / harmonia, fizeram um desfile sensacional, não vou falar excepcional, porque pode ter outros desfiles, né, que possam superar esse. Então, um desfile sensacional. Também conseguimos fazer formações e diálogos com o segmento da harmonia, que é o grupo musical, o intérprete, o mestre de bateria com seus diretores. Nós conseguimos direcionar a função para cada um. E isso foi muito importante durante esse processo de construção do nosso carnaval. Nosso mestre de bateria, como o nosso presidente bem frisou, ele recomeçou, né? Ele já estava com esse projeto um pouquinho anterior, e hoje ele tomou a todo vapor, que é a escolinha de ritmistas, né? E está com uma aceitação muito grande, assim como o nosso departamento de passistas, todos os departamentos. Se eu começar a falar aqui, é muito departamento. E o importante disso tudo foi o trabalho interno. A comunidade abraçou esse trabalho, sentamos, fizemos workshops, explicamos o que é um projeto de carnaval, o que é uma montagem para desfile de carnaval e o que é a apresentação do carnaval. Tudo dentro das suas etapas. Agradecer também a um grupo que eu admiro, gosto muito, 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 que é da nossa né, Novo Império, que é o Atinha, a Pamela, o Neto, mas quem? Tem vários. Bebeto, na verdade, quase 60%, que dos 99 completaram os nossos 100% da evolução. E aonde nós estamos, aonde o time está com o projeto, essas pessoas, elas nunca podem faltar junto com o time, porque eles têm um conhecimento de avenida, eles sabem a responsabilidade que é trabalhar a evolução, e a gente só precisa dar oportunidade. A Chegou que Faltava hoje, a gente com uma conversa com eu e o presidente, né, em algumas das entrevistas, né, ele não tinha percebido
Mas da presidência, tirando de velho, eu, Nega, Zinha e alguns, o resto é tudo jovem, o carnavalesco jovem, presidente jovem, diretores de harmonia, todos jovens. É uma faixa etária, se eu colocar aí de 30, 25 para baixo, são pessoas jovens que abraçaram a comunidade, que buscaram esse crescimento e que conseguem sentar e discutir, debater um carnaval, trazendo ideias, sugestões, porque é uma escola aberta, ela consegue agregar isso. Nós não chegamos com o bolo pronto. Nós sentamos, vemos a receita e cada um vai dar um ingrediente. Essa é a construção hoje da Chegou que Faltava. Marcelo, não sei se você lembra, mas no dia de apresentar o enredo para os jurados, a gente se encontrou lá no Museu do Negro. E você estava um pouco ansioso, até conversou com o Paulo. Eu lembro de uma frase sua que me marcou muito naquela época, que você falou com o Paulo assim: Paulo, eu não quero que o meu carnaval seja a ala do bolo de milho, a ala do bolo de fubá, a ala da pamonha. E eu quero que, por esse caminho, você explique como surgiu essa ideia do enredo e se você conseguiu executar com 80%, 70%. A porcentagem que a gente sabe que nós não chega a 100%, mas por esse caminho, que você queria uma coisa... Você tinha um enredo, um fio condutor, mas não queria que fosse pro óbvio. Ah, sim. Então, a ideia do enredo mesmo, ela partiu do Rodrigo Coelho, que veio com a ideia do enredo, veio já com uma pesquisa já sobre, e mostrou pra gente. O milho, ele tem uma história, e tem uma história muito rica. Então, quando ele veio com essa história pra gente, deu uma amplitude tão grande de, nossa, como é rico esse alimento. A partir das minhas pesquisas, eu fui vendo, além de tão rico que o milho é, a gama de possibilidades que a gente poderia aprender. Só que no nosso conhecimento já geral do que é o milho, a gente já tem um pré-conceito do que é o milho. Milho é pipoca, milho é pamonha, milho é broa. Então, eu Marcelo, artista, eu tenho uma coisa muito chata de ver mais do mesmo. Eu não gosto de assistir ou de presenciar mais do mesmo, porque como se estivesse brincando com a minha inteligência. Então, eu no lugar em que eu estou inserido, falo assim, hoje eu tenho a oportunidade de não oferecer mais do mesmo para as pessoas também. Então, já que eu posso oferecer um espetáculo, deixa eu oferecer alguma coisa para as pessoas também, da mesma forma como foi oferecido para mim, um conhecimento também que eu não tinha. Nas pesquisas, a gente foi olhando a gama de possibilidades em que o milho estava inserido, do que o milho era, a história em que ele foi descoberto, as coisas em que ele é e foi transformado e a gente nem imagina. Ótimo, é isso que a gente pode mostrar. A minha curiosidade, o meu espanto, eu falei assim, é isso que eu também gostaria de mostrar na Avenida, minha curiosidade e meu espanto. Então, vamos mostrar nas nossas aulas tudo onde o milho está, sem precisar mostrar o milho, para que as pessoas conheçam a história, conheçam tudo isso, entendam, isso é milho. Se elas pelo menos pudessem reconhecer o milho, sem precisar mostrá-lo, a mensagem chegou. Então, era isso que a gente gostaria de fazer. Então, quando a gente começou a pensar todo esse processo, a gente começou a debater, foi um processo de construção muito coletiva também, porque apesar a responsabilidade do carnavalesco de pensar em toda a estética, toda a fotografia, toda a construção, é uma arte que é coletiva. É uma escola de samba, a gente tem uma responsabilidade que é unificada. Eu desenho tudo, eu projeto tudo, só que quem vai executar não sou só eu. Como o Jimmy bem colocou, a gente tem uma equipe muito boa para poder fazer os carros alegóricos. Eu tenho uma ideia incrível, mas eu não sou eu que vou fazer soldar os carros alegóricos. E até porque no papel tudo funciona. É lindo. Você faz um projeto incrível, mas não sou eu que vou pintar o carro. Então, e aí? Vamos colocar também, o que vocês acham? Então, na avenida, quando a gente foi pensar, vamos colocar, então, o diferente. Vamos colocar, então, aquilo que não foi visto. Eu, enquanto folião de carnaval, desde 2012, quando eu fui inserido neste meio, fui inserido em comissão de frente. Eu sempre tentei mostrar aquilo que eu nunca vi. Eu assisto comissão de frente há muito tempo, carnaval há muito tempo, né? Consumo carnaval. E eu nunca gostei de, nossa, de novo é a mesma coisa. Nossa, de novo é a mesma coisa. Não, deixa eu mostrar algo que eu nunca vi. Então, essa foi a possibilidade. Exibir algo que nunca foi assistido ainda. Então, por isso, nossos carros, você assiste ele de frente, de lado, de costas. Porque existe público que vai assistir o seu carro que é chapado pela parte de trás. Não, tem gente assistindo. Tem gente vendo dos lados.
Então, além de outras composições de coisas que eu me incomodo, as alas, que linda alas, quando você pega, os jurados têm a possibilidade de ver a justificativa das alas nas transmissões, as apresentações, explicando as alas, mas o público que está assistindo não está vendo aquilo. Exato. Então eu vou pegar uma fantasia, vou colocar uma coisa figurativa linda, mas o público não está entendendo. A cultura tem que chegar a todo mundo, tem que ser de fácil acesso. Então que as pessoas consigam entender o que a gente está fazendo. Então, que a gente possa mostrar tudo de uma outra forma, com outro olhar. Então, mas sem brincar com a inteligência das pessoas. Então, vamos falar desse assunto que é muito fácil, mas de um outro jeito. Do mesmo jeito como a gente conseguiu aprender que ele tem história, que ele se ressignifica, que ele tem uma gama de possibilidades e que ele tem tanta inovação e que o público possa se surpreender. Nossa, isso é milho. Eu acho que 95% a gente conseguiu chegar com essa mensagem. Então isso pra gente é muito satisfatório. Com o máximo respeito a quem veio antes da gente, aos antigos carnavalescos, Sim. aos antigos, mas eu percebo muito que essa preocupação de ter uma ala mais direta, um carro mais direto, que se comunique com quem está assistindo no norte do estado, tanto com quem está na ponta da arquibancada, ela vai entender, independente se ela está no aplicativo ali assistindo, ou se ela ela não está, ela vai entender o que está passando na avenida. Isso, exato, porque a gente, enquanto agente cultural, a escola de samba, enquanto uma associação cultural, nós temos uma responsabilidade com a cultura. Isso é fazer cultura. A cultura não é simplesmente para a gente jogar poética nela e achar que tudo é poesia, que tudo é lirismo. Não, a gente tem responsabilidade de fazer mensagem chegar. E isso aqui é cultura popular tradicional. A gente tem que usar a nossa fala para a gente poder comunicar com o público e com as pessoas. Então a gente tem essa responsabilidade de fazer as coisas serem entendidas. Não é simplesmente para poder fazer tudo muito ficar bonito. Óbvio que é para a gente poder fazer lindo. Só que a mensagem principal tá chegando? Tem que chegar só pro jurado? E o público? O público tem que simplesmente bater bonito porque, ai, que lindo o enredo. Você tá entendendo? Não, mas tô achando lindo. ai, que Só lindo. não tô entendendo Nossa, nada. Não. Que o público aplauda porque ele tá entendendo, ele tá se divertindo, ele tá identificando. Isso para mim é um prazeroso. Interessante que esse foi um trabalho sempre construído, né, nessa parceria. E você carnavalizar uma história e jogar para dentro de um enredo, e montar um enredo, você tem que mostrar para o público se você está tendo uma leitura, você está entendendo o que eu estou falando para você, porque não é só o milho. O milho é medicamento, o milho é asfalto, o milho é tênis, o milho... Gigiceira, combustível. E aí, essa foi a leitura que o Marcelo trouxe para o público. Dentro de cada ala estava contando uma página dessa história. Nós se preocupamos muito, né? Porque a Chegou que Faltava, ela veio numa grande crescente. E aí ninguém sabia o porquê que ela não saía daquilo, ela não conseguia pular o sarrafo. O sarrafo sempre aumentava, ela não conseguia. E aí que nós conversamos, entendemos que precisamos, além da parte plástica, trazer uma leitura e um entendimento para o público. E aí começamos a conversar com todos os segmentos, onde nós estávamos errando. E cada um pontuou aonde errava. E aí eu sempre falo o seguinte, não podemos errar na mesma coisa. Foi o que o Marcelo acabou de falar. Eu vou mostrar o mesmo, sempre o mesmo, né? Então, assim, eu aceito errar diferente, em outra coisa, não na mesma. E a escola Chegou que Faltava, eu chamo de projeto, porque cresceu bastante. Ela sempre tenta e ela sempre traz algo diferente. Pelos enredos que eu peguei, que eu fiz uma pesquisa, para a gente tentar sentar, montar um projeto de trabalho, tá? Para conseguir colocar na avenida, através da ideia do carnavalesco. Eu fiz uma pesquisa antes da escola para saber qual caminho a gente poderia tomar. Como que a gente iria conseguir caminhar. Trabalhar com pessoas é difícil. Eu trabalho a vida toda com pessoas, né? Sou advogado, formado. E aí eu sei como lidar e tentar entender o outro. Às vezes o que eu quero implantar não é o que você quer. Mas aí eu vou sentar com você e vou te perguntar. Me dá uma sugestão, me ajuda aqui a pensar junto. Eu tenho isso aqui. Se você consegue desenvolver,
Se for compatível, nós vamos usar o seu. Esse aqui já fica para o plano A. A gente utiliza o plano B. É aquela história de construção do trabalho coletivo, né? Que Exatamente. tanto o presidente falou, você está falando, e Marcelo também. Tanto que, por exemplo, nos carros alegóricos, seja uma coisa que eu fiz na primeira vez que eu sentei com a equipe do Jacaré, do TIM, que eles é que vão meter a mão na massa, né? Então eu falei, olha, a minha ideia é essa. Mas assim, o carro que vai para a avenida não sou eu que vou meter a mão para fazer. Se você falar assim, não vai ficar legal, por favor, faz. Faz que vai ficar legal. Você tá há anos fazendo isso. Você tem mais experiência do que eu na hora de soldar um carro. Você tem mais experiência do que eu na hora de pintar o carro. Às vezes eu estou falando para colocar verde e vermelho e você fala assim, não funciona o verde e vermelho, Marcelo. Então não faça o verde e vermelho. Mas eu quero muito que você se sinta orgulhoso do seu trabalho, porque quando estiver na avenida, é a minha ideia, mas é o seu trabalho exposto. Porque isso é trabalho coletivo, porque arte não se faz sozinho. É verdade. Foi emplacado assim, vou falar 99%. 3/10 em tudo. Alegoria, todas elas impecáveis, acabamento, não deixando a desejar. 3/10, evolução 3/10, fantasias, todas elas foram pensadas, elaboradas, 3/10, comissão de frente. Então, assim, seria pecado nosso levar um espetáculo só para os jurados. E o público foi fundamental nessa caminhada durante o desfile. Porque eles viram, eles vibraram. Nós tivemos audiência fora do estado, no Nordeste, as pessoas comentando e falando, e acharam que o desfile era um desfile do grupo especial, e para nós é muito orgulhoso, é muito prazeroso ver pessoas que saíram do Nordeste para vir para cá desfilar. Quando começou a fazer as postagens nas redes sociais da escola, né, antes do desfile, eles vendo as coisas e tal, tivemos também um acesso muito grande de pessoas do Rio de Janeiro que vieram para cá querendo desfilar, querendo participar do trabalho, né? E assim, para nós é muito gratificante ver esse trabalho sendo reconhecido na avenida. É um trabalho coletivo, não é um trabalho só do time do Marcelo, mas de todos. Eu falo de coração, é uma escola maravilhosa, é um projeto que apaixona qualquer um. Quem chegar lá vai ser bem acolhido, as pessoas vão se sentir à vontade para trabalhar, para opinar, para colaborar. E assim, cara, é outro, como dizem, é outro patamar. Mas eu falo assim, é uma escola que é bem acolhedora. E assim, 70%, 90% jovens. E eu fiquei assim, assustado com isso. Porque a gente vai trabalhando e a gente não vai percebendo. E quando a gente paramos para perceber, qual é a faixa etária da pessoa? E o Rafael olhou assim, falei, Rafa, você não percebeu não? Jovens, só de você para baixo, tirando eu que sou, falar igual o Dudu, né? Dudu, Eduardo, Carlos Eduardo, Dudu da Novo Império, Jimmy, você é bicha velha no carnaval. Tirando isso, o resto, todo mundo, pessoas jovens. E isso aqui é gratificante. Trabalho bem coletivo, bem prazeroso. Vou falar, Marcelo. Tem uma questão que eu acho que é muito prazeroso com isso, é que eu sou uma pessoa que eu sempre costumo falar assim, que eu não visto a camisa da escola de samba. Eu visto a camisa da cultura, né, da arte. Tanto da arte, eu sou designer gráfico, né, das camisas, já fiz a arte da Piedade, da Santa Quatro, da Mocidade da Praia. Eu visto a camisa da cultura e da arte. Então, por exemplo, hoje eu visto a camisa muito das pessoas onde eu estou. Então, como o Jimmy está falando, né, é uma escola de pessoas jovens. Então, quem faz as escolas de samba são quem está lá. Então, quando você está num ambiente em que as pessoas te animam e te deixam para cima, te dá vontade de ser melhor, te dá vontade de eu quero fazer parte desse grupo, eu quero desempenhar meu trabalho para essa escola, porque você fala escola, mas você fala desse grupo de pessoas, então por isso que você quer estar aqui. Então, por exemplo, meu primeiro momento de estar na escola foi porque o presidente me fez estar nela. Então eu vesti a camisa do Rafael Cavalieri, nunca foi da Chegou que faltava em primeiro lugar. Hoje eu visto a camisa do grupo onde eu estou inserido, que é o Rafael, é o Tim, é o Fabiano que não está aqui, é da Emanuele que não está aqui, que são pessoas que eu conheci durante esse processo e me apaixonei por essas pessoas. Eu olho para essas pessoas e vejo que Chegou que faltava. Então, assim, as pessoas que estão inseridas nessas escolas é que, para mim, fazem assim, eu sou essa escola porque essas pessoas estão lá dentro. Interessante, que é uma fala também que eu gosto muito.
eu não visto a camisa da escola, da instituição. Porque nós trabalhamos com o carnaval. Hoje nós estamos nesse grande projeto, trabalhamos nesse grande projeto. A gente é carnaval. Exatamente. Quando você começa a se profissionalizar, você começa a identificar que o seu trabalho tem que crescer. E se você veste a camisa da escola, você esquece do lado profissional. Então, o erro, você vai achar que tá bom. Se alguém falar assim, não, isso aqui vai desse jeito. Mas quando você começa a se profissionalizar, você começa a entender, não, isso aqui não pode ir desse jeito. Para você, tá bem, tá bom. Mas esteticamente, para quem está construindo e para quem vai apresentar e quem vai assistir, não está perfeito. E aí, quando você, eu no meu caso, diretor de carnaval, eu trabalho por carnaval. Hoje, nós trabalhamos, né, nesse grande projeto, mas amanhã podemos estar inseridos em outra instituição. E aí? Você tem que levar o profissionalismo na mesma coisa. Exatamente. Você não pode levar a camisa da onde você estava para lá. E aí é um novo projeto, um novo trabalho e um novo olhar profissional. E assim, a fala dele assim, bate certinha e é dessa forma que temos que pensar. O espetáculo, ele é vendido para o público. Nós apresentamos para os jurados, mas é para o público. O público só vai ali porque ele quer ver um bom espetáculo. E assim, como o Marcelo fez, ele deu um espetáculo. Através de toda essa construção, foi prometido a dar um espetáculo. Vamos apresentar um espetáculo. Nós não fomos ali focados no título. Isso não. Aí, se falar, fomos buscar o título, não. E aí que começar todo o projeto, toda a escola começou a entender. Se trabalharmos para apresentarmos um espetáculo... É uma consequência. É uma consequência. E esse bom espetáculo ele só conseguiu ser feito, e eu falo novamente, isso para mim já não é uma fala que para mim foi repetida várias vezes, não estou falando com exclusividade para ti. Eu só consegui entregar ele com muita eficiência, foi porque eu tive o presidente à minha frente, que eu via ele com uma imagem que vale a pena. Ele vale a pena fazer esforço, por ele valeu a pena perder noites, por ele valeu a pena cada coisa que eu me esforcei a fazer um pouco mais, eu acho que eu fiz pouco ainda. Ele vale a pena, por ele vale a pena. E depois que a gente teve esse carnaval terminou, eu conheci um monte de gente que vale a pena fazer esforço. Mas em primeiro lugar, meu presidente valeu a pena. O importante de tudo é que o presidente foi presidente, sim, carnavalesco, diretor de carnaval, comissão de harmonia, porque foi determinado dessa forma. Vamos fazer, é um projeto, então cada um tem que saber o que deve fazer. Não teve um vindo interferindo, não. Fomos trabalhando assim, coletivamente. E por isso que deu esse resultado magnífico. Assistindo pelas imagens, tanto pelas fotos, pelos vídeos, a gente que entende um pouquinho de carnaval aí, dessa longa caminhada, a gente percebe que alguns dos materiais ali não são baratos. Então o Carnaval da Chegou não foi tão barato assim. Por exemplo, aquele primeira ala ali, que acho que da primeira até mais ou menos... Da primeira ala, que foi a ala do milharal. Isso, a ala do milharal ali, a gente já percebe que não é barato, aquilo ali não é barato. O abre-alas de vocês também tinha algumas técnicas que dava para disfarçar algumas coisas, mas também tinha materiais que não eram baratos. E para uma escola que está no grupo de acesso, justamente essa sala aqui que eu estava falando, para uma escola que está no grupo de acesso, a gente sabe que a grana é muito pouca. Vocês têm que tirar, muitas vezes, a ideia, renovar, passar para o presidente, passar para o financeiro. Mas como é que foi controlar isso, Jimmy? Controlar o sonho dele, mas sabendo que vocês precisavam apresentar um espetáculo não focado no título, mas focado no sucesso da escola. Então, agradeço muito ao presidente Rafael Cavalieri, porque confiar uma direção de um carnaval na mão de uma pessoa que ele nunca teve o contato dentro da sua própria agremiação, cara, isso é surreal. E ele virou e falou para mim assim, eu acredito, eu sei que você vai fazer um trabalho com que seja gratificante e que possamos também mostrar o espetáculo. O carro abre alas, tem uns truques. Muito truque. Lógico que sim, temos muito material caro, mas nós trabalhamos primeiro com o plano B. O sonho é o plano A. Nós temos ele ali construído. E o plano B, ele tem que estar
quase 99% igual ao plano A. E aí nós trabalhamos com o plano B. O que faltou entrou o plano A. Tá? Essa técnica foi trabalhada através do carnavalesco, eu na direção, Tim e Jacaré. Porque nós fomos fazendo um teste. Cara, isso aqui ó, é mais barato, isso aqui substitui isso. Porque isso aqui é caro, mas vai acabar agora. Vocês não vão conseguir achar mais. E nós fomos trabalhando dentro desse planejamento. O que vamos conseguir comprar, nós comprávamos tudo. E o que não, era o semelhante, o próximo, que se você olhar, você vai falar assim, pô, esse tecido aqui, vamos colocar assim, é R$1.000. Mas esse aqui foi R$10. Qual a diferença dos dois? Você vai ver na dobradura, no fiamento, mas assim, na qualidade de resistência. Então, soubemos trabalhar isso muito bem. Buscamos muitas alternativas de início, tá? Como eu disse, Marcelo, Rafael, sucateamos 99%. O 1% é muita coisa. Para dentro de um carnaval de sexta-feira, 1% é muita coisa. E aí foi onde entrou o material caro. Ele que deu o acabamento, ele que deu o luxo. Mas 99% foi tudo reciclado. É isso mesmo? Foi, a gente tinha até plano F, na verdade, né? O plano A era o sonho, mas a gente já tinha até o plano F para executar. Marcelo, quem vem de quinta-feira, cara, sabe trabalhar numa sexta-feira e consegue trabalhar no especial, porque é ali que você aprende a fazer carnaval. É ali que dói. Dói na alma, dói no calçado. É como o Rafael falou, na quinta-feira é zero. É zero, zero, totalmente zero. Não tem financeiro nenhum que pinga lá na conta para comprar material, para comprar nada. Isso é complicado demais e vocês passaram por lá. Eu frisei no início, mas eu acho que vale a pena a gente tocar mais uma vez nesse assunto. O seu carnaval visto de cima, ele possui um requinte um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver na sexta e também para algumas escolas do sábado. Isso vem muito da sua formação, acredito. Sim, vem. Como eu sou formado em publicidade e propaganda, eu tenho pós em gestão de pessoas, sou formado em teatro também. Então, eu tenho e sou virginiano. Então, o que já afeta muito também a questão do toque. Né? Esse aqui sofreu muito. Eu sou virginiano, então por isso que nós conseguimos nos entender. Mas eu estou querendo socar um pouco dele também. Então, a minha questão, eu tenho muita questão com realmente a paleta de cores, com essa formação fotográfica mesmo. Então, antes de desenhar as alas, eu rabisquei um papel com todas as cores que eu queria que estivesse. Antes de desenhar, de pintar, eu tenho um papel rabiscado com todas as cores. Como eu queria que começasse e terminasse, antes de imaginar o que tivesse. E aí eu ia desenhando e já pensando, a cor vai ser essa, a cor vai ser essa, a cor vai ser essa. A cor do carro agora eu já estava pensando antes de planejar o que ia ser o carro agora. Porque eu queria que de cima, quem estivesse assistindo, visse um espetáculo visto também de cor. Então, tudo foi planejado também pensando no público. Como eu falei com o Rafael, ele mais uma vez apostou numa jovem promessa. Você é novo no ramo do carnaval, você é novo. E deu super certo. Tanto que chegou a vir batendo na trave lá em 2019. Vezes. Bateu muito na trave. Eu acho que merecia. 2020 bateu também na trave, mas eu acho que... Raspou e... raspou e foi pra fora. Não é aquele que bateu e voltou, não. Foi jogador 2019 bateu e foi bem... Mas 2020 eu acho que deu aquela... Mas você foi uma aposta que super funcionou. Você chegou no momento certo, quando chegou, estava pronta para alcançar o seu objetivo, que era ir para o especial. Nossa, eu agradeço muito pela oportunidade, porque eu acho que não somente para a escola de samba, até pela minha vida profissional também, que o meu desejo é trabalhar somente com a arte mesmo, então me empenhar para o carnaval, que é trabalhar com cultura, é um desejo muito grande, e o título para mim ele tem um significado, não somente como conseguir levar um título para a escola, mas conseguir mostrar meu trabalho para as pessoas e ser reconhecido pelo meu trabalho, para mim é uma questão muito gratificante. Show. Engraçado que você falou assim, 2019 bateu na trave e voltou, 2020 bateu na trave e saiu. E aí o presidente achou que eram os batedores de pênalti. Eu falei, não, talvez seja o técnico, né? Tô brincando. Porque 2021/2022, a bola entrou direto. Foi um chute só. Então, aí nós não sabíamos se eram os batedores, se era o técnico, mas o presidente sempre estava contratando, né? Então, e sobre a paleta de cores, frisou muito bem o Marcelo, porque
ele trabalhou muito, muito, muito com o Jonathan. O Jonathan, ele foi um dos responsáveis, né? O responsável pelo nosso Jonathan ateliê, Jonathan Alves. E assim, um trabalho surpreendente, tá? Dúvidas, ele sentava com o Marcelo, com o Jimmy, com o presidente. Precisamos disso, precisamos fazer isso. E aí foi aquela bem bolada, aquela coletividade, né? Olha, isso aqui, talvez para a avenida não vai dar um brilho, mas essa mesma cor que você quer tem essa paleta, tem isso aqui, ó, esse material, um outro formato. E assim, cara, foi um trabalho muito prazeroso, tá? Que trouxe realmente resultado para a beleza das fantasias. O Jonathan Alves, a Cláudia, que foi a costureira. Então, assim, foi um time, o presidente soube contratar. Contratou um time, mas um time massa, tá? Desde a costureira, a Cláudia, ao ateliê do Jonathan, ao Fabiano, tá? Que foi o diretor de ateliê nosso, Barracão, ao time lá que o time, ao grupo de aderecista, né? E toda a escola. Então, assim, foi um time bem trabalhado, bem projetado e bem trabalhado para chegar nesse resultado. Não passamos raiva nenhuma, nem perdemos o cabelo com isso. Ah. Já não tínhamos. Agora, pensando já em 2023, que é uma realidade um pouco diferente da de sexta-feira, recebe um pouco mais de verba, mas também se gasta muito mais por ser desfile no sábado. Vocês já começaram a trabalhar a questão da oficina de bateria. Quero saber o que vocês já estão pensando para o próximo carnaval, porque esse ano a gente não vai poder nem descansar aquele períodozinho de 1 mês, 2 meses, porque daqui a pouco tem que lançar enredo. Chegou uma das escolas que ainda faz disputa de samba, então descanso não vai ter. O que é descansar? Então, deixa eu falar primeiro. A diretoria executiva da Chegou Faltava, depois que ver esse vídeo, vai querer me matar, o presidente vai querer me bater, mas talvez poucos saibam, mas eu me desliguei por causa do ciclo de projeto. Uhum. Eu inicio um ciclo e assim que é entregue, encerrado, eu me desligo. Uhum. Por enquanto, eu estou dando algumas consultorias a Uhum. alguns departamentos, tá? Peço aí desculpa ao meu que foi meu presidente, porque ele me fez o convite para vir aqui, tá? Nesse bate-papo. Mas, assim, eu me desliguei da Chegou que Faltava, depois de entregue todo o trabalho, todo o projeto, tá? E estou dando algumas consultorias, né? Ele me pede algumas opiniões, a gente vai trabalhando aqui, a diretoria. Mas, assim, até iniciar o projeto da Chegou que Faltava, estou recebendo algumas propostas, estou conversando, mas assim, não descartei, tá, de sentar com a executiva, sentar com o presidente e discutir um novo projeto para 2023. Na verdade, o projeto deles já vão iniciar, acredito que no meio do mês agora, alguma coisa assim. Porque eles também estão trabalhando algumas reformulações. E assim, foi prazeroso, gostei muito. As portas da Chegou, eu sei que estarão abertas para mim, tá? Mas é um vínculo que se encerrou. Foi um trabalho de 2020 a 2022. Posso falar que foi cansativo? Foi, mas foi prazeroso. E precisamos ainda, futuramente, amadurecer, né, esse trabalho, esse retorno. Eu sei que quando eles virem esse bate-papo nosso aí, esse podcast, eles vão falar, poxa, Dinho, mas todo o profissional ele tem que ter, né, esse encerramento. Uhum. Porque são projetos novos, são projetos diferentes, são pessoas diferentes. E é isso que faz o crescimento do trabalho do carnaval. Tanto do carnavalesco, do diretor de carnaval. Porque, assim, o diretor de carnaval não anda sem o carnavalesco. O carnavalesco não anda sem o diretor de carnaval. E é dessa forma que a gente trabalha. Eu sempre me desligo todo fim de processo. Quem sabe aí, futuramente, sentando com eles. Mas nada impede você se ligar de novo, ué. Exatamente. Você só se desligou porque o Carnaval 22 acabou, mas você pode... Eu ainda não sei qual é o projeto, qual é a proposta que possa estar vindo, sentarmos, conversarmos, né? Seria interessante, mas adeus. O futuro do Jimmy pertence. Tá certo. E você, Marcelo, como é que tá? Tá renovado? Posso perguntar isso? Eu não sei de nada. Você sempre faz umas perguntas assim que não não, cabe precisa a gente. saber, Não precisa sei de saber. nada por enquanto. Mas permanecendo na Chegou ou assinando em outra escola, acho que não tem problema nenhum a gente conversar sobre isso aqui. A sua ideia de carnaval está muito bem explícita do que você acredita como carnaval. Exato. Eu acredito que um novo enredo seria nessa mesma
pegada cultural. Na mesma pegada, de não fazer mais do mesmo. Eu acho que isso foi o resultado também até nas outras escolas, a gente viu isso no Rio de Janeiro também, de pessoas jovens mostrando outro tipo de carnaval e sair da mesmice. Então, quer falar de uma mesma coisa, então mostre de uma outra perspectiva. Porque eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem de usar esse espaço que a gente tem para poder falar de uma outra forma. Então, essa é uma responsabilidade que eu tenho comigo e com o meu trabalho, porque eu não quero perder o meu tempo para poder fazer uma mesma coisa para mostrar para os outros. É isso, finalizamos aqui o bate-papo. Quero agradecer. Vou vender meu jabá, hein? Vem, à vontade. Precisar de consultoria, Jimmy tá na OLX, tá solto no mercado. Vamos lá, Mercado Livre, tá? E quem precisar, quem necessitar, podemos sentar, montar aí uma consultoria bem bacana, entender um pouco o que é a essência do carnaval, como é que se faz para colocar essa beleza na avenida, sem sonhar muito, pé no chão. Trabalhar com o pé no chão, ver o que realmente necessita, o que é essencial. Acredito que todos conseguem colocar um belíssimo espetáculo na avenida. E é para o público que devemos fazer. Com amor, com carinho e com profissionalismo. Isso, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo título. Sejam bem-vindos ao Grupo Especial. Se os dois permanecerem, né? Chegou. Sejam bem-vindos. Apresentem novamente o grande espetáculo, pensando no público, não pensando apenas no que o jurado vai achar, porque a nota é muito uma consequência do que vai ser apresentado. Mas é isso, parabéns, muito obrigado. O canal vai estar, falei com o presidente que está ali nos olhando, falei que o canal vai estar aberto. Agora que vocês pertencem ao grupo, vocês vão ter que vir aqui novamente no final do ano. Vão ter, a gente quer também colocar as escolas do grupo de sexta-feira, porque eu acho que é o canal surgiu através disso mesmo, de expandir o carnaval, para falar sobre o carnaval. E a gente quer muito que as escolas acreditem nesse projeto e que venham todas e vamos conversar, vamos contar as novidades, contar os enredos, tantas histórias, né? Exatamente, e não tem um lugar específico para que a gente possa acontecer. Verdade. Eu queria agradecer ao presidente Rafael Cavalieri, toda a sua diretoria, pelo convite, por me proporcionar, né, estar aqui no podcast Capixabice, tá? Muito bacana, muito legal. E já pegou, tá? Já pegou. Que bom! Agradecer a ele pelo convite, falar um pouco do nosso trabalho e futuramente, quem sabe, né, que eles não me peguem pelo pescoço. Mas, assim, agradecer mesmo de coração, porque, assim, é uma comunidade que merece, é uma comunidade que tem respeito, está sendo respeitada através dessa gestão, né, dessa nova gestão de jovens do Carnaval da Chiboco Fontana. É isso aí, muito obrigado, pessoal. Fiquem ligados no nosso canal, se inscrevam, curtam, compartilhem com seus amigos. Como o Jimmy disse, a gente já está ficando conhecido aí no mundo do carnaval, isso é muito bom pra gente. Mas continuem divulgando, compartilhando, comentando, que isso engrandece ainda mais o projeto. Beleza? Muito obrigado e até o próximo episódio.